caso de Northumbria foi uma coincidência, porque em 2016 um professor lá da Inglaterra entrou em contato com o Pepegal e ele tinha já esse projeto ainda em mente, não estava formalizado, que era o futuro do centro da cidade, né? E a pesquisa era essa: qual o futuro do centro da cidade dentro do ambiente contemporâneo, com novas mídias, com novos níveis de inter-relações sociais, econômicas, ambientais, enfim. Era uma discussão bem abrangente, bem multidisciplinar. E entrou em contato com a gente. Ao mesmo tempo ele tinha entrado em contato com um grupo da Austrália e outro de Pretória, né, tentando conectar 4 continentes em 4 realidades distintas. Então foi mais ou menos esse o pensamento. E não eram assim cidades capitais. A ideia não é ser tipo Londres, São Paulo, enfim, como sempre é, né? E ser cidades de porte médio, né? Então basicamente João Pessoa entrou nessa. E a gente ficou muito feliz de ter sido indicado, né, pelo professor. Foi ele, na verdade, que sugeriu a cidade e o programa. E aí a gente entrou em contato, fomos escrevendo o projeto foi aprovado, eles conseguiram um recurso lá da Inglaterra, de um instituto que financia pesquisa lá. Uma parte desse recurso vem para cá, né, para João Pessoa. Não é muita coisa, mas pelo menos possibilita a realização do evento aqui. Então vai ter um evento agora no começo do ano na Austrália, em Newcastle também, tem Newcastle na Austrália, tem Newcastle no Reino Unido, que foi agora, em setembro, dia 11 e 12. Aí depois vai ter um em Pretória, que é a África do Sul, né? Então é outra realidade, outra cidade, uma cidade grande, com mais de 1 milhão de habitantes, mas não é a capital, que a capital é Joanesburgo, né? E aí tem também, depois João Pessoa em 2020, entre fevereiro e março. A gente vai entrar em contato com vocês aqui para participarem do evento. Não é um evento grande, e lá o que a gente até brincou um pouco com eles, né? Porque eles não têm problema, né, no centro histórico deles, não tem mesmo, assim. Tem infraestrutura, tem uso, tem pessoas caminhando. A cidade, você vê uma coisa incrível que eu não tinha visto ainda em Lisboa, nem na Espanha, nem no sul ali da Europa. Cadeirante no centro, andando, caminhando, uma cadeira, né? Porque os pisos são bem nivelados, inclusive não tem desnível entre o asfalto, entre o rolamento de carro e a calçada. As pessoas respeitam sem estacionar, sem invadir, porque no sul da Europa ali você vê muito aqueles montantes de ferro, né, que separa calçada e rua, e lá não tem isso. Então é um desnível de uma pedra que é deslocada, então a pessoa sai da rua, sobe naquela pedra e está na calçada, né? Então isso dá uma acessibilidade muito grande. É lógico que em áreas íngremes isso é impossível, né? Porque o cadeirante ele tem uma dificuldade de deslocamento, assim, inclinação acima de a gente chama de 8%, né? 100 metros, subiu 8%, né, de 100 metros, você já começa a ter dificuldade de deslocamento. Então você vê que é um espaço muito democrático, né? O centro é um espaço democrático. Então eles têm recurso, eles têm muito recurso, né? A gestão do patrimônio é bem mais técnica, eles têm um controle do que está sendo feito em cada habitação, em cada residência, em cada construção. Eles têm um controle do início ao final da obra, eles acompanham quando você vende um imóvel, vai um fiscal lá ver se o imóvel está dentro dos padrões que está na documentação da prefeitura. Então é um controle muito rigoroso, né? E sem esse controle o cara não acessa recurso para conseguir construir ou reformar a casa dele. Os patrimônios têm níveis de tombamento distintos, né? Então tem casas que tem nível 1, por exemplo, que pode só manter a fachada. Nível 2 ele mantém a fachada e os pisos internos. Nível 3 eles quase que deixam integralmente sem mexer em nada, né? Tem que recuperar, reabilitar mesmo como está, né? Então, são experiências que a gente viu que estão dando certo. O que a gente vê aqui para nós não sei se estou fugindo, porque você perguntou mais de como reativar o uso das crianças, né? Só estou fazendo o histórico do evento. E aqui para nós o que a gente vê é que a gente tem recursos inacessíveis. Até tinha um PAC Centros Históricos, há pouco tempo atrás tinha bilhões, mas ninguém sabia como acessar, ninguém conseguiu acessar o dinheiro. É uma série de burocracias que se colocam, então não está funcionando essa lógica. Você aloca um montante de dinheiro, mas cria um monte de ferramentas para que esse dinheiro não chegue. A gente não entendeu um pouco a lógica desse PAC Centros Históricos, que não aconteceu muito bem no Brasil.
E falando das crianças, a gente vê por isso, por conta da acessibilidade, talvez, e da própria densidade do centro. Tem muita gente morando no centro, né? Então, as crianças não vão para o centro, as crianças moram no centro, né? Então, elas estão lá, elas estão vivendo, estão circulando, elas criam identidade com espaço, né? Por conta disso, né? Assim como a gente cria memórias, né? com os nossos espaços de infância, né? Cria carinho pelo lugar, pelo convívio, pelas trocas que você faz durante o seu trajeto, né? E o que a gente vê é isso, as pessoas não podem usar o centro só como um museu, né? Ir lá, vou lá visitar uma determinada coisa e voltar para o meu universo, né? Para o meu condomínio fechado e murado, né? Protegido, tudo verdinho, tudo bonitinho. Eu acho que tem que ter gente lá, tem que morar pessoas. Eu acho que ao invés de comprar um apartamento em Mandaria, eu poderia ter comprado lá no centro, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente optar em reocupar melhor a cidade. E, por outro lado, a gente vê que a cidade é cheia de vazios, né? Vocês já andaram por Manaíra, por exemplo, que é um bairro mais denso, cheio de vazios, né? Você olha lá, um monte de terreno baldio, né? Então, a gente vê que os nossos mecanismos de legislação não estão funcionando, né? Eles não estão funcionando, não estão potencializando o uso social do espaço, né? Seja no centro histórico que está esvaziando, seja numa área mais nobre, né, que tem um monte de estoque de terra valorizada, né? Então você compra um terreno, igual um professor comprou um terreno ali perto de Seixas, ali naquela região de Seixas, né? Na escritura estava R$20 mil, há 10 anos atrás o terreno. Ele pagou 150 mil. Então como que um terreno que valia R$20 mil na última compra agora está valendo 150 mil? Quem que suou tanto, né? Trabalhou tanto para ganhar 130 mil nessa diferença, né? As pessoas misturam as coisas aqui no Brasil, começa a virar uma discussão vazia muitas vezes e não enxerga as possibilidades que a gente tem, né? Aqui no Brasil, um cara constrói uma torre do lado de uma casa sem nenhum problema, sem nenhum... Está dentro do direito de posse dele. Peraí, cara, mas o impacto que você faz no entorno? Você muda até a insolação, assombreamento, vento, a privacidade das pessoas que estão ao redor, que no prédio inteiro vai enxergar o que eles estão fazendo ali dentro do terreno. E é isso aí, não vale nada, o que vale é só seu direito de construir uma torre, né? Então, são coisas que a gente discute na arquitetura e eu acho que é muito mais uma discussão de escola pública também, de universidade pública. A gente não vê esse nível de discussão em escolas privadas aqui, de arquitetura pelo menos. Eu não sei dizer se tem preocupação, viu? Porque eu acho que às vezes é muito mais imediatista essa preocupação, né? De qual impacto que uma política ou uma intervenção no centro vai gerar, né, para determinado grupo, né? E não é uma política contínua de preocupação de fato com o patrimônio, com o centro histórico, né? Então acho que são ações muito pontuais, né? Eu vi ações positivas, igual no Parque de São Lucena, que vocês comentaram também, que eu acho muito bacana. Foi uma coisa que foi um pouco questionado, o processo de projeto, porque a gente defende muito em arquitetura concurso público, né? Que o projeto de arquitetura, de urbanismo, ele seja um resultado de um concurso, né? Ou seja, o melhor projeto para a cidade ganha e leva aquela licitação, e não uma indicação convite, que geralmente é o que acontece. E o que a gente vê, assim, o que falta talvez uma contínua preocupação com o centro. O que a gente vê que os ingleses, como exemplo aqui, eles são até extremamente preocupados com os problemas que não existem, né? Então vamos resolver um problema do centro histórico que não existe, mas vamos resolver, né? Eles resolvem mesmo. E assim, o problema que eles tinham lá é de algumas pessoas, que acho que não chegava a 30, 40 famílias, não aceitarem ir para determinada casa por conta que a casa é do lado de um lugar que eles não queriam, que tinha um certo ruído, ou que a cor da casa era diferente do que eles queriam, enfim. Eles têm a casa, eles só não queriam ir para aquela casa, né? Aqui no Brasil é diferente, a gente não tem recurso, não tem a casa, enfim, as pessoas moram onde dá muitas vezes. E só que eu acho que, por outro lado, é uma lição para nós, assim, a gente não resolve nossos problemas, né? Eu acho que a gente fica empurrando com a barriga, isso na política, isso no espaço, isso nos movimentos
entre vizinhos, né? As pessoas não se preocupam muito assim, com o que está acontecendo com o bairro, né? E não participam muito da organização dele, enquanto que os ingleses são extremamente até psicóticos para resolver coisas que não existem, né? Então, talvez por isso que eles não tenham tantos problemas também, né? Então, eu acho que é isso. O que talvez falta mais é o envolvimento popular mesmo, né, nessas questões, como aconteceu no Porto do Capim. Eles só resistiram por conta de um movimento, né? E não tem que ser um movimento forçado, tinha que ser natural, né? Da democracia, as pessoas participarem das decisões do que está sendo feito na cidade. Não mudar uma lei para agradar determinado grupo, né? Só por conta de um grupo ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, acho que talvez é uma construção social que a gente vai ter que aprender a fazer aqui no Brasil de uma forma diferente, né? Com as diferenças que a gente tem, com as questões sociais e econômicas que a gente tem, mas a gente tem que fazer. E aí sim vai fazer com que as políticas tenham mais continuidade, né? Que de fato a gente possa visualizar no centro o potencial que ele tem, que as pessoas não enxergam. Eles olham o centro como um espaço que tem que ser abandonado mesmo, né? Não funciona, vamos para a orla, né? Na verdade não, um espaço riquíssimo, né? Arquitetonicamente riquíssimo, culturalmente riquíssimo, ele só é desvalorizado, na verdade, né? A gente vê que é um período preocupante mesmo, porque o pessoal está falando fechar, né? Ministérios, enfim, verbas, corte de verba, educação e cultura, que vai sofrer mais, né? E mais uma vez a gente vê que não se discute o problema, né? Desse dinheiro que o Brasil arrecada, o que de fato é usado para a população, né? Ou vai só para banco, né? Ou vai só para sistema financeiro, né? Ou para juros de dívida, enfim. Então o que a gente vê é que a população não tem acesso às verdades, né? Às informações. E aí acha que a culpa de alguns problemas do cara não ter um posto de saúde vem da educação universitária, talvez, né? Que tem verba demais, como eles falam por aí, né? E não é isso, não é daqui que tem que tirar de outro lugar, que está gastando muito mais para poucas pessoas, né? E isso não é discutido, né, socialmente. É uma pergunta difícil, eu não sei como responder, como que a gente resolveria politicamente isso. Os candidatos acabam refletindo o que a sociedade está entendendo, né? Então eles estão vendendo uma ideia, né, em troca de votos pelas pessoas, e as pessoas estão votando em determinados candidatos que não estão nem aí para a cultura, né? Nem cultura nem educação, inclusive. Então, acho que essa eleição vai ser um choque para a gente saber o que está acontecendo e rearticular socialmente, né? Que eu acho que muita gente vai perder, inclusive quem tem dinheiro, né? A gente até brinca, né? Porque nos últimos 15 anos, quem ficou mais pobre no Brasil, né? A grande maioria ficou mais rica, inclusive os ricos, né? Ficaram mais ricos, né? E mesmo assim não estão satisfeitos, então não dá para entender muito o que está acontecendo. Ao invés de tentar melhorar os problemas, não, vamos tirar isso daqui, tudo que foi feito, vamos recomeçar do zero. Peraí, mas estava errado assim? Não tinham coisas positivas acontecendo, não tinham políticas boas, né, que poderiam ser aperfeiçoadas, né, e mudar de... Então, acho que os planejamentos no Brasil são muito curtos, são muito interesseiros no sentido de eleição, né? A cada 4 anos a gente muda totalmente a lógica da coisa. E, na verdade, as regras tinham que ser contínuas e você só coloca um representante para fazer com que a regra seja trabalhada, né? E a nossa lógica política é diferente, né? É de ruptura, né? Não, eu vou pintar todos os totens da cidade da cor do meu partido agora, porque eu ganhei a eleição. Aí, enfim, agora eu não vou investir mais em educação, eu vou investir agora em posto policial. Tá. E você deixa de lado, então, uma série de políticas que estavam acontecendo e, às vezes, políticas boas, né? A gente trabalha muito em desenho urbano a ideia de subversão urbana, né? E não é subverter no sentido de ser, como se diz, radical, né? Não, é de pegar uma área da cidade que a gente entende que é uma área que as pessoas não olham com um determinado valor para aquele lugar e subverter a lógica. Agora a gente está fazendo uma intervenção na Mata do Buraquinho, aqui do lado, que é um jardim botânico, né? Lá. Inclusive tem um casarão antigo lá, patrimônio, muito interessante lá dentro. E dos nossos alunos, que foram mais de 20 alunos, a gente juntou 2 turmas de projeto, diferentes de semestres diferentes para trabalhar lá.
25 alunos, acho que 2 tinham ido na Mata do Buraquinho. Inclusive eu nunca tinha ido na Mata do Buraquinho. Ou seja, a gente não conhece a cidade, a gente não vai, a gente não anda por aí. A gente vai só nos mesmos lugares que a gente sempre vai.